Filosofia é coisa de gente chata? Ora, se você assistiu o nosso último vídeo, aquele que falava que filosofia não serve pra nada, se você tiver um segundo, você já é um herói, né? Mas veja, se você assistiu aquele primeiro vídeo, você viu a gente fazendo o quê? Elencando alguns problemas de filosofia e tentando pensar esses problemas, talvez pela primeira vez na nossa vida. E a gente terminou como? Com você perguntando: puxa, e para que serve esse monte de problema? Por que a gente fez isso? É justamente o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a experiência filosófica. Ora, o que é a experiência filosófica? Tem um filósofo moderno extremamente importante, chamado Kant, que ele diz o seguinte, é um trecho dele muito famoso. Diz o seguinte: não é possível aprender qualquer filosofia. Só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão, fazendo-a seguir os seus princípios universais em certas tentativas filosóficas já existentes, mas sempre reservando à razão o direito de investigar aqueles princípios até mesmo em suas fontes, confirmando-os ou rejeitando-os. Esse trecho muito famoso tem dois pontos que chamam a atenção. Primeiro, ele diz o seguinte: só é possível aprender a filosofar. E, além disso, ele diz: certas tentativas filosóficas já existentes. Quer dizer o quê? Ele está dizendo, em primeiro lugar, que não adianta você pegar um livro de filosofia e ficar lendo, só por ler. A filosofia exige um esforço pessoal. Você tem que pensar. Não tem jeito. Se você não pensar, está perdendo seu tempo. Você não tem por que entrar numa sala de filosofia se você não está afim de pensar. Aliás, não perca tempo fazendo isso. Vá fazer qualquer outra coisa. E além disso, essa parte de certas tentativas filosóficas já existentes, ele está dizendo que filosofia é sim um esforço pessoal, mas a filosofia, ela entra numa história. Pessoas antes de você também já discutiram vários problemas que você vai conhecer agora. Então a filosofia é como se fosse um grande diálogo. Veja que coisa linda. Você vai entrar num diálogo, quem está nesse diálogo? Imagina que tem uma roda de conversa. Você vai entrar lá, quem é que está conversando? É Platão, é Aristóteles, é Santo Agostinho, é o próprio Kant. Imagina o tamanho desses gigantes. E você pode participar, desde que use sua razão. Fácil, maravilhoso, não é? Sim, é incrível. Filosofia é extraordinária. Só que nosso problema inicial, lá do outro vídeo, qual que era? O que é filosofia? Eu ainda nem entendi. Como é que eu vou conversar com o Kant se eu não sei do que estou falando? Veja, o Kant já chamou a atenção. Não dava para aprender filosofia, só a filosofar. Mas veja, a gente consegue melhorar a nossa situação. Se a gente entender exatamente o que é caracterizar, o que é definir. Imagina uma criancinha que acabou de entrar na escola. Ela pergunta ao professor: professor, o que é água? Aí a professora pode responder de duas maneiras. Ela pode falar: meu filho, imagina a criança pequenininha, a água é H2O. Imagina a cara da criança. Ou ela pode abrir a torneira e mostrar, ó, água. A primeira definição, o H2O, é uma definição explícita. Provavelmente não vai ajudar em nada a criancinha. A segunda, que ela abre a torneira e mostra, é uma definição implícita. Ora, mas a criança já sabe, já conheceu a água na torneira. Ela toma banho, ela conhece. Não é isso que ela estava procurando. Ela não estava querendo uma definição. O que ela queria era uma descrição, uma caracterização. Ela queria ouvir alguma coisa do gênero: ah, água é aquilo que cai do céu quando chove, que enche rios, lagos e mata a nossa sede. Veja, não definiu, descreveu, só que foi muito mais satisfatório para a criança. É exatamente isso que a gente pode fazer com a filosofia. Definir um barco furado, você não consegue chegar a lugar nenhum? Não consegue. Mas caracterizar pode ajudar a gente a melhorar a nossa compreensão do que, afinal de contas, é a filosofia. Então vamos lá. Características do que seja filosofia. Primeira delas, a filosofia é radical. Fala: nossa, a filosofia pinta o cabelo de vermelho, raspa dos lados. É isso? Claro que não. Radical quer dizer o quê? Que a filosofia é aquela área do pensamento que investiga os fundamentos mais fundamentais, digamos assim. Quer dizer o quê? Se você estiver tratando de ciência, por exemplo, filosofia da ciência. A filosofia vai fazer o quê? Ela vai se perguntar quais são os limites da ciência.
o que torna o conhecimento científico seguro? Até onde a gente pode ir com a ciência? Veja, são as perguntas básicas que tratam de como funciona a ciência. É isso que a filosofia faz. Por isso ela é radical. Radical quer dizer que vai até a raiz do problema. E é isso que ela faz. Fácil, não é? Segunda característica, ela é rigorosa. A filosofia é rigorosa. Por que ela é rigorosa? Ora, porque na filosofia a gente está argumentando. Quer dizer o quê? Que os argumentos têm que ser encadeados logicamente. Não é vale qualquer coisa, em qualquer ordem, eu falo o que eu quiser. Não é assim que funciona a filosofia. Quer dizer que dá um pouquinho de trabalho. Às vezes, esse, inclusive, é o primeiro obstáculo que a pessoa encontra na filosofia. Que a pessoa chega lá falando, não, vou falar qualquer coisa, o que me der na telha eu falo. Pois é, se ela fizer isso, ela está fazendo mal à filosofia. Filosofia é ruim. Não vai servir para nada. Tem que ser devidamente encadeado, com lógica, com ordem. Por isso a filosofia é rigorosa. Além disso, você já deve ter percebido no nosso primeiro vídeo que a filosofia parece que trata de todo tipo de assunto. Desde Deus até Masterchef. Você vê como a filosofia é ampla? Quer dizer que a filosofia é totalizante. Quer dizer o quê? Que a filosofia não tem limites. Ela investiga absolutamente tudo. Não há nada que escape da reflexão filosófica. Nada. A gente investiga absolutamente tudo. Investiga até mesmo se a filosofia é uma perda de tempo ou não. Nada escapa da filosofia. Então, 3 características já vimos. Veja, a gente não está definindo. Mas ao caracterizar, você vai entendendo melhor o que é esse filosofar. Ora, é radical, ele é rigoroso e ele é totalizante. E essas 3 características levam a uma quarta, que é absolutamente fundamental, imprescindível para quem quer fazer filosofia. Qual é? Atitude crítica. O que quer dizer atitude crítica? Quer dizer que o cara que faz filosofia é aquele cara chato, que quando todo mundo fala, vamos para a festa, ele, não, vamos refletir, meu filho, vamos pensar a respeito. Vamos brincar com o cachorro, não, vamos pensar sobre os direitos animais. É isso, é ser filósofo? Não, isso é um chato. A filosofia não necessariamente tem que ser chato. Eu talvez seja um pouco chato. Segundo minha mulher, eu sou muito chato. Mas não é isso que me torna capaz de fazer filosofia. O sujeito em filosofia, ele faz o quê? Quando todo mundo vai por um caminho, ele é o sujeito que para e pensa, será que a gente deve ir por esse caminho? Mas ele faz isso não porque ele quer ser diferente dos outros. Não é porque ele, nossa, como sou diferente, como sou melhor. Aí ele pega o óculos e coloca aqui. Não, não é isso. Não é disso que se trata. Ele faz isso porque ele ama a verdade. Ele quer saber se aquele caminho de fato é o melhor. Pode ser que depois de pensar, argumentar, ele conclua, puxa, esse caminho realmente é o melhor. E vá por ele. Simples, fácil. Não é porque ele é chato, não é porque ele quer ser diferente. É porque faz parte dele, ele precisa pensar. Ele não pode assumir as coisas como certas. Ele precisa pensar antes. E isso leva à quinta característica, que é exclusiva da filosofia. Qual é? Tomada de posição. Meu Deus, quer dizer isso? Fácil. Imagina que você está na aula de física. Está lá seu professor explicando sobre a gravidade. Aí ele fala, você é a favor ou contra a gravidade? O que você diria? Você fala, nossa, o professor está louco. Ele deve ter bebido alguma coisinha. Se for depois do carnaval, você fala, carnaval foi pesado. Por quê? Porque isso é completamente descabido. Não faz sentido. Você não tem que ser a favor ou contra uma lei da física. Bizarro. Agora, em filosofia, você tem. Quer dizer o quê? Imagina, você pode tanto defender o aborto, quanto você pode ser contra o aborto. Veja, um aborto, um dos temas mais polêmicos que existe. Divide todo mundo. Você pode defender e pode negar. As duas posições são possíveis em filosofia. Desde que você argumente. Você defenda a sua posição. Você pode provar que Deus existe. Assim como você pode negar que ele existe. As duas são possíveis. Só que você vai ter que tomar uma posição e defender o seu lado. Inclusive, você pode tomar a posição de que a filosofia é uma perda de tempo completa. A gente nem deveria perder tempo com ela. Já aconteceu. Muitos filósofos fizeram isso, inclusive. Se voltaram para a filosofia e falaram, os problemas da filosofia
são bobeiras, são impossíveis, a gente não pode alcançar. Então não tem para que perder tempo. Veja, praticamente tudo pode ser defendido em filosofia, desde que devidamente argumentado, embasado. Além disso, você vai argumentar? Vai. Só que é preciso o quê? Que você conheça já a história dessa questão. Lembra do Kant, que ele falou, ó, certas tentativas filosóficas já existentes? Quer dizer o quê? Se você vai falar sobre aborto, um tema que todo mundo gosta, inclusive porque gera um monte de briga. Ora, olhe para trás, tenha essa humildade em relação ao conhecimento. Perceba, você acabou de surgir, você está agora começando a estudar. Vai olhar pessoas que vieram antes de você, que já começaram a debater essa questão e veja quais são os argumentos. O que isso pode te trazer de bom? Um monte de coisa. Você pode, por exemplo, entender em que pé está a discussão. Você pode estar querendo falar alguma coisa sobre aborto que há 200 anos atrás já foi dito, já debateram e já resolveram a questão. Já foi para um lado ou foi para o outro. E você está aqui perdendo seu tempo. Ou você pode ver um argumento que você nunca na sua vida imaginou. Fala, nossa, impressionante. É por isso que você volta ao diálogo. Você olha o que já foi dito. Vou te dar um exemplo prático. Quando a gente fala sobre casamento gay. No Brasil, por exemplo, é muito comum você ouvir falar, não, porque o casamento é algo importante para a família, você não pode corromper isso. Ora, na Inglaterra, por exemplo, em que é permitido o casamento homossexual, o Partido Conservador da Inglaterra usou como argumento a favor do casamento o quê? Veja, eu acredito, veja, o sujeito conservador da Inglaterra, ele dizendo, ora, eu acredito que o melhor é que a família de fato seja o alicerce da nação. Ora, e a família se constitui como? Um casal que pode ter filhos. E não múltiplos parceiros, todo mundo se pegando em tudo que é canto. Então ele entendia que, sim, é melhor que os homossexuais possam se casar e ter uma família, assim como os heterossexuais têm. Veja, ele estava usando um argumento, a família é o alicerce, justamente por isso ele também tem que formar dele. Diferente do que se fala aqui? Diferente do que se fala aqui. Foi usado lá. Se você conhecesse esse argumento, poderia, inclusive, num debate aqui, talvez colocar esse argumento na mesa. Você já imaginou? Não imaginou. Por isso que é importante. Volte à história daquele problema, e veja o que falaram. Tenho certeza absoluta que você vai aprender muita coisa sobre esse problema. Pode, inclusive, descobrir em que ponto estamos agora na discussão. Qual é a dificuldade atual. E quem sabe você não é um sujeito que consegue resolver a questão. Fácil, não é? Viu como, depois de caracterizar, de dar características da filosofia, de descrever a filosofia, é melhor do que definir? Você consegue ter uma noção melhor do que a gente está falando? Você ainda não consegue definir. Mas consegue entender, não, a filosofia ela é radical, ela é rigorosa, totalizante, exige tomar de posição. Fácil, não é? Poxa, tudo muito bonito isso que a gente viu. Mas será que a filosofia é para todo mundo mesmo? Será que você deveria estar aqui perdendo seu tempo? Bem, isso, próximo vídeo. Até lá. Você já sabe. Gostou do vídeo? Like. Não gostou? Like também. Você está errado.